Vamos lá, pessoal. Começando aqui agora o nosso episódio 20. Vamos ver hoje a questão do sono e a relação da duração com o risco de lesões, tá? Então, a gente sabe que existe uma relação muito profunda entre a quantidade de horas dormidas e o risco de lesões, tá? Isso é inversamente proporcional e é um nível de evidência A, ou seja, é praticamente indubitável, tá? Então, quanto menos o atleta dorme, maior é o risco de lesão, tá? Por isso, inversamente proporcional. Então, o sono ele é considerado hoje um dos principais, ou se não for o principal suplemento ergogênico, e ele é natural, né? Não depende de nenhum fator externo, só da organização, para que a pessoa possa ter um alto índice de prevenção de lesões musculoesqueléticas. Então, nós já vimos bastante, né, que a privação de sono, ela não apenas impede o reparo físico, via restrição da inibição ou prejuízo da secreção de GH noturno, tá? Consequentemente da síntese proteica, mas ela também desliga a precisão neuromuscular, tornando o atleta mecanicamente vulnerável. A gente vai ver um pouco mais isso à frente. Então, muitas meta-análises, né, que estão sendo lançadas, estão sendo aí publicadas, muita gente pesquisa sobre sono hoje e esporte, elas confirmam que esse valor de corte de 8 horas, né? Ou seja, se você dormir menos que 8 horas, tá, por noite, você vai ter um risco significativamente maior de sofrer lesões comparado com os atletas que dormem pelo menos 8 ou mais horas, tá? E esse aumento, né? Quem dorme menos de 8 horas por noite pode aumentar em até 1,7 vezes, quase dizer, quase dobra o risco de sofrer lesões, tá bom? E a privação severa, ou seja, atletas que dormem menos de 6 horas por noite apresentam taxas mais elevadas de lesão por esforço repetitivo e traumas agudos, beleza? Então, vamos lá comentar aqui um pouco. A gente tem visto, então, que normalmente, se você dorme 8 horas ou mais, o risco é baixo. Você vai garantir aqui uma boa, uma boa liberação de hormônio de crescimento noturno, tá? Isso vai atuar também, juntamente com o processo de reparação de microlesões, tá? Por síntese proteica, tá bom? Remodelação de colágeno, consequentemente, uma melhoria da condição do reparo muscular, uma maior também qualidade do tecido conjuntivo e redução do risco de lesões, tá bom? Se você dorme 8 horas ou menos, tá? O risco aqui já é importante. Aí você tem aí um aumento de 1,7 vezes de risco, do risco de sofrer lesões. Isso também você tem aqui a questão de fadiga neuromuscular, que vai fazer com que você tenha redução dos tempos de reação para se proteger de situações intrínsecas ao jogo ou ao treino, que podem ser temerárias ou que podem trazer o risco de causar lesões por uma situação inesperada, tá, ou fortuita, e o atleta tem menos tempo uma menor capacidade de disparo neuromuscular e uma reação mais lenta. Tá? Isso vai aumentar também o risco de ocorrência de lesões. Se dorme menos que 6 horas, então aí o risco é crítico, tá? Então você tem já uma fragmentação importante dos sinais neuromusculares e uma supressão do processo de reparação tecidual de um dia para o outro, criando aí cenários de oportunidade para que você tenha, por falta de vigilância, por falta de uma capacidade de antecipação, vigilância e antecipação de situações que podem trazer lesões, um aumento da probabilidade de sofrer aí torções, cãibros e contraturas musculares, fraturas por estresse, rupturas ligamentares, tá? Tranquilo? Então, a gente sabe que o sono consistente, tá? E suficiente, ele é um poderoso, né? Um dos mais poderosos e estratégias baseadas em evidências para reduzir lesões e aumentar a performance. Então, garantir que você durma pelo menos 8 a 9 horas por noite, priorizar sempre o mesmo horário, tá? Aliás, priorizar o sono como parte do seu treinamento e otimizar todo o contexto de ambiente e rotina, que é o ciclo circadiano, ou quando você coloca ambiente e rotina, nós falamos de arquitetura do sono, ok? Vamos lá. Então, nós temos também que a falta de sono compromete a integridade física através de três vias principais, que é a fadiga neuromuscular. Falamos já, né, já antecipamos aí que o sono ineficiente ou insuficiente, ele reduz o tempo de reação e precisão motora. Isso vai levar a falhas de execução motora durante o gesto esportivo, aumentando a probabilidade de torções, rupturas, sem contar o aspecto técnico, né? Muitas vezes, uma situação clara
vamos levar para o futebol um pouquinho, né? Do atleta fazer um gesto técnico para um passe decisivo ou para finalizar ali uma jogada, ele tem uma decomposição desse gesto e ele tem uma falha, e isso pode comprometer, inclusive, imagina, uma campanha inteira, uma preparação inteira de uma seleção para uma Copa. Comprometimento do reparo tecidual, então a gente sabe, já falamos isso bastante, que é durante o sono profundo, nas ondas lentas, tá? As ondas de predomínio teta e delta, que ocorre o pico de liberação de GH, de hormônio de crescimento. E a privação do sono ela vai interromper a síntese de colágeno e a reparação de microlesões induzidas pelo exercício. E essas microlesões, nós sabemos que elas são fundamentais numa periodização correta para que haja hipertrofia. Então, se você faz, olha que interessante, se tem uma periodização bacana, a carga muito bem gerenciada, para que você cause essas microlesões funcionais, para que seu músculo hipertrofie e você dorme mal. Quer dizer, por sua culpa, por culpa de dormir mal, você coloca em risco todo o processo de treinamento, de planejamento de hipertrofia e performance porque dorme mal, tá? Alteração cognitiva e da atenção, então, como já falamos também, que a falta de vigilância mental faz com que o atleta se torne mais suscetível a não perceber situações precoces de fadiga ou perigos ambientais, tá? Que ele poderia evitar se tivesse com o sono em dia, tá bom? E a lesão acaba por acontecer. Então, só resumindo aqui, então a fadiga neuromuscular, ela identifica ou suprime os sinais, os bons sinais neurológicos para que a musculatura possa performar tanto no aspecto técnico e físico, né, e funcional, quanto também para prevenir no aspecto de prevenção de lesões, reações de proteção, quanto também de execução de gestos técnicos, tá? E isso pode fazer com que haja também a maior vulnerabilidade de articulações e estruturas musculoesqueléticas para traumas fortuitos. Também nós temos aí o prejuízo da reparação tecidual pela supressão ou a diminuição ou a disfunção da liberação de hormônio de crescimento e, junto com isso, a falha da recuperação de microlesões, tá? E também da reposição e qualidade de reposição de colágenos, de colágeno e fibroblastos, beleza? E aqui a questão da fadiga cognitiva, nós sabemos que vai baixar o nível de vigilância e atenção, isso torna o atleta mais suscetível aí a não perceber situações que podem causar lesão e que poderiam ser evitadas. Tá? Então, tudo isso aqui, esses três fatores juntos, criam o que nós já vimos, que é a vulnerabilidade para a ocorrência de lesões. Beleza? E agora a questão de carga e sono, também é importante considerar que quando você faz uma mudança de periodização ou você muda a fase de periodização, fazendo com que haja um aumento de volume de treinamento ou de carga de treinamento, dormir mal ou dormir menos, tá bom? Deixa de exercer o efeito amortecedor, tá? Entre aspas, ou seja, um efeito que permite que o indivíduo ou o atleta se adapte melhor essa transição de carga com mais volume ou mais intensidade, tá bom? Então vamos lá, quando a carga de treino aumenta, também aumenta proporcionalmente a necessidade de sono, tá bom? Então atletas que aumentam o volume de treino sem aumentar proporcionalmente as horas de sono e a qualidade desse sono, entra no estado de má adaptação e o risco de lesões já acontecem, tá? Nós falamos, ficou muito claro a relação da falta de vigilância e prontidão de resposta para situações fortuitas ambientais que podem sugerir o trauma, ou que podem levar a um aumento do risco para o trauma. Mas nesse caso aqui, nós também sabemos que quando o atleta ele não tem essa a boa qualidade do sono, e, consequentemente, ele não tem o recovery mental e ao mesmo tempo o estrutural, tá? Quando ele se submete a cargas novas, todo o tecido conjuntivo dele, cartilagens, ligamentos, tendões, né, ficam mais vulneráveis, tá bom? A adaptação, ou a adaptação não, mas a relação com essa carga, isso pode favorecer aqui as lesões por overuse, ou excesso de solicitação, que é o caso de condropatismo, por esforço, ou as tendinopatias, beleza? Então, muito importante, aumentou a carga, tá? Aumenta a quantidade de sono, de horas dormidas, isso cria um boost, né? Amplifica aí a capacidade de adaptação do atleta a essa carga, tá? E ao mesmo tempo afasta o risco de novas lesões. Agora, se você aumentar a carga, volume, é importante, e você não aumentar aqui a qualidade, a quantidade desse sono, a probabilidade de você sofrer lesões aumenta bastante, tá? Nós já falamos, então, lesões, principalmente no aspecto de overuse, o excesso de solicitação, todas as tendinopatias conhecidas,
tá bom? Condropatias conhecidas podem serem mais favorecidas aí por esse contexto. Legal? Então, veja lá, aumentou a carga e não aumentou a quantidade de sono, ou a quantidade e a qualidade do sono, a vulnerabilidade vai aumentar, né? Então, você vai ter ali uma diminuição de performance, uma diminuição da capacidade de recuperação, tá? Que isso pode levar a lesões que podem ocorrer, afastando você do esporte e resultando também na redução da qualidade de vida. Isso é uma mensagem bem legal para o atleta amador, que busca uma série de situações externas para fazer recovery, melhorar a recuperação e não cuida do sono, né? Que seria o primeiro fator a ser considerado para que você tenha uma maior segurança para praticar sua modalidade, também performar e se recuperar de treinos e competições. Tá? Vindo para o futebol, então, agora no contexto das recomendações da FIFA, então existem os protocolos de arquitetura ou de boa arquitetura de sono, que inclusive são norteadores agora para a Copa do Mundo 2026, tá? Então é importante aqui considerar as 8 ou 9 horas por noite, garantir ali que o indivíduo ele tenha uma boa quantidade de tempo em ondas em sono REM e sono não REM, tá? Que são as ondas lentas, tá bom? Isso nós já vimos a importância disso. A extensão do sono, ou seja, se você aumentou carga, aumentou estresse, é importante aumentar proporcionalmente também a carga, a quantidade de horas dormidas, tá bom? Para criar uma compensação, um estoque de sono aí para mitigar efeitos de aumento de estresse e cargas imprevistas. Também aí tem a questão de viagem, jogos noturnos que acabam tarde também. Então é importante você ter uma compensação. Tá, os cochilos, quando você dorme mal, ou você não teve uma noite muito boa de sono, é recomendado os snaps, né? Os naps, que são os cochilos durante o dia, 20 a 30 minutos, ou ciclos de 90 minutos. Então, a gente viu que o Cristiano Ronaldo costuma fazer 5 ciclos de 90 minutos de sono, tá? Higiene do sono, que é aquela questão ligada ao ambiente, que a gente vai discutir um pouco no próximo slide, tá? Então, aqui mais um resumão, um pouco mais completo. Então, a arquitetura do sono hoje, ou a chamada higiene do sono, é muito importante cuidar do aspecto ambiental, quarto escuro, silencioso, tá? De 18 a 20 graus Celsius, então isso a gente sabe que é importante, mas eu não gosto, mas para a sua fisiologia é muito importante, então você se agasalha bem, mas é importante o quarto estar frio, porque ele influencia, a temperatura influencia a qualidade do sono. Se ligar toda a luz artificial, tá? De 60 a 90 minutos antes de deitar, o banho morno de 1 a 2 horas também ajuda a você fazer uma termorregulação e dissipar o calor central. Fica mais fácil, quando você dissipa o calor central, você pegar no sono e ter uma qualidade do sono mais significativa. Tá? Importante a manutenção da consistência circadiana, sempre manter os mesmos padrões de horários para dormir, tá bom? Que é importante. A nutrição do sono, a gente já viu tanto aqui a Tart Cherry, que é a cereja amarga, então aqui uma 330 ml concentrado, manhã e à noite. Ela lembra que é um composto, é uma fruta, né? Que ela tem aí a melatonina, como na sua composição, tá? Que é uma melatonina exógena, quer dizer, isso ajuda também você a dormir melhor, e também é antioxidante, então reduz a inflamação sistêmica. A caseína micelar, também te viu como uma maneira de poupar o glicogênio estocado no fígado durante o jejum noturno, então você tem ali uma reserva para favorecer aí a reparação também dos tecidos e também ajudar também no pico de produção de hormônio de crescimento. Tá bom? E restringir a cafeína. A gente sabe, então, a gente vai ver no próximo episódio um pouco mais da relação da cafeína, que é cortar, tá bom? Às 14 ou 15 horas para evitar a fragmentação do sono e também o sono, a boa qualidade das fases do sono profundo. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então, espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então, até mais, até o próximo episódio. Um abraço.